Bom, e aí a gente avalia então os exercícios para os músculos de membro superior. Primeiro, deltoide. Famosas elevações, né? Tá amarelo aí o negócio, o slide, eu não entendi por quê. Tive atualização no aplicativo aqui, muita coisa mudou o padrão aqui, não sei o que aconteceu. Mas acho que tá dando para você enxergar bem a imagem aí. Bom, a elevação lateral, né? O primeiro exercício aqui, famoso crucifixo invertido, né, que pode ser feito sentado em um banco ou em pé, do jeito que ele está demonstrando aí no desenho. Você vai fazer o movimento de abdução no plano transverso, o que vai solicitar bastante de trapézio, feixes centrais e deltoides posteriores. Tá? E aí as elevações laterais tradicionais, né? Que é essa daqui, que é um aparelho para elevação lateral. Lá na Bodytech também tem um aparelhinho assim, que é muito bacana, quando bem regulado, na altura do ombro do aluno. O eixo da máquina tem que alinhar com o eixo do ombro. Aí eu potencializo a ação do deltoide, né? Ou fazer a famosa elevação lateral, né? Clássica elevação lateral com halter, ou com cabo, ou com elástico, tanto faz, né? Você vai solicitar aí os 3 feixes do deltoide com grande eficiência. A discussão que se faz não é se vai trabalhar deltoide mais ou menos, é qual é o grau de proteção que eu vou ter para a articulação do ombro, tá? E aí fica sempre essa discussão, né? Porque não existe diferença na ativação do deltoide. Porém, o padrão de ativação do deltoide, o grau de neuroestimulação do deltoide, a frequência de disparos, ela é mais constante quando eu faço o exercício no plano escapular. Então, no plano escapular, eu protejo o meu aluno, né? Então, o que é o plano escapular? Eu vou fazer o movimento ou aqui, plano frontal, ou eu vou fazer ele aqui, né? Nesse padrão aqui, que é o plano escapular. Então, repare que a minha escápula ela não é assim, ó, né? Ela é mais para frente. Ela é inclinadinha, né? Para frente, assim. Ela não é para a lateral, tá certo? Ela é assim, ó. Então, quando eu faço esse movimento, tá? No plano escapular, na direção da minha escápula, e não no plano frontal, mesmo que se eu tiver com o cotovelo fletido ou estendido, né? Fazer no plano escapular, eu tirei o microfone daqui da orelha, eu não sei, o fone da orelha, acho que vocês escutar, né? Fazer no plano escapular, pessoal, gera uma proteção das estruturas subacromiais. Eu tenho ali bolsa subacromial, uma bolsa de líquido sinovial, tá? Uma bolsa de líquido sinovial embaixo do acrômio, entre o tubérculo maior do húmero e o acrômio da escápula. Eu tenho ali tendão do supraespinal, tendão do bíceps braquial e a bursa subacromial, o arco coracocromial, tudo ali naquele ponto. Quando eu faço no plano frontal, bem lateralizado, essa elevação, eu corro o risco do tubérculo maior girar e, ao fazer a abdução, ele ficar pressionando as estruturas no acrômio da escápula, o que pode gerar ali uma inflamação dessas estruturas, ou de uma ou de outra delas, né? Ou da bursa e a pessoa tem uma bursite, ou de um tendão do supraespinal, né? Ou de um tendão do bíceps, tá certo? Então, proteção no plano escapular, eu tiro o tubérculo maior debaixo do acrômio, né? Porque eu vou fazer quase que uma rotação do meu húmero. E aí eu diminuo o impacto, principalmente em cima da bursa subacromial, tá? Dessa bolsa sinovial que fica localizada embaixo do acrômio. E não muda a ativação do deltoide. Todo deltoide vai ser ativado do mesmo jeito. Tá certo? Então essa é a discussão que se faz para a elevação lateral. Elevação frontal,
né, eu vou ter uma maior ativação dos feixes anteriores, tá? Dos feixes claviculares do deltoide, tá certo? Os feixes anteriores do deltoide. Tanto faz se eu vou fazer ela ao mesmo tempo, se eu vou fazer ela alternada, se vai ser um halter só segurando com as duas mãos, se vai ser um halter em cada mão, se vai ser com cabo, na polia baixa, com elástico. Fez puxando à frente, fez elevando o braço à frente, fez flexão de ombro, fez flexão de braço, você tem maior ativação dos feixes claviculares, tá? E a elevação frontal com barra, halter de barra curta, um em uma mão, com cabo e tal, só fica abaixo da ativação do exercício chamado de press militar. O press militar, ele é feito, né, ou tradicional pressão militar. Normalmente eles usavam o kettlebell, né, então um kettlebell aqui, outro kettlebell na outra mão, segurado adequadamente, a massa de peso do lado de cá, e eu vou fazer um movimento à frente. É como se eu estivesse fazendo um desenvolvimento à frente, né? É o tal do... é a parte do push press que o pessoal faz no CrossFit. Aí, Breno, me corrija se eu estiver errando os nomes aí, hein? Porque já tem tempo que eu não treino em CrossFit, tá? O push press esse você... é shoulder press. Esse é shoulder press, shoulder só na press, força. né? Uhum. Push press você usa a perna. Ah, o push press você usa a perna, isso. Então, quando eu fico estático com o tronco e jogo o peso acima, é o shoulder press, né? Ou seja, a pressão de ombros. E esse shoulder press, que é o antigo chamado pressão militar, ou press militar, ou militário press, que é como se fosse uma flexão de ombros, tá? Só que o cotovelo fletido com um kettlebell, com um halter de barra curta, ou com uma barra longa, né, à frente do corpo, tá? Então é como se eu estivesse fazendo este movimento aqui com qualquer ferramenta, com flexão de cotovelo, eu faço a minha flexão de ombro aqui para frente e não na lateral. Então, este movimento, que é o shoulder press, obrigado pela correção, Breno, né? O shoulder press, que vai ser uma parte educativa para fazer o thruster, se não me engano, né? E aí você tem ele como maior ativador do deltoide anterior e do restante em relação à elevação frontal. Tá? Então, eu só vou passar esse exercício aqui quando o meu aluno já estiver bem evoluído numa elevação frontal com um halter de barra curta, com um kettlebell, com alguma coisa assim. Tá? Então, é um pouco mais solicitado. Não que um aluno iniciante não possa fazer um shoulder press, um press militar, mas ele pode sentir um pouco mais de dor tardia, porque eu vou ativar mais fibras daquele músculo, né? Então, se você for mais cauteloso, você vai gradativamente aumentar a solicitação de fibras, tá? Alguma dúvida? Certo? Então, desenvolvimento, a mesma coisa, né? Que aí vem a parte desse shoulder press, né? Que é o desenvolvimento, né? Que a gente já falou. Aí a mesma discussão, né? Fazer a frente ou fazer a nuca, né? Fazer a nuca não tem a menor necessidade, tá? Não muda a ativação do deltoide, não pega mais trapézio. A mesma discussão. Fazer na nuca exige muita mobilidade de ombro, tá certo? Exige muita mobilidade de ombro, torácica. E eu vou fazer esse movimento, a hora que eu desço a barra na nuca, eu estou justamente no plano que, né? Estou justamente no meu plano frontal, tá? Ah, sim, o Breno colocou bem, né? Eu tenho que estar com uma mobilidade muito boa de rotação externa do meu ombro aí para fazer na nuca, tá? Porque senão eu não vou conseguir colocar a sobrecarga significativa. Eu vou sentir mais dor no ombro do que o músculo trabalhando. As tensões geradas na articulação elas serão maiores do que a tensão gerada no meu músculo. Tá? Então tem que estar tudo bem trabalhado mesmo. Flexibilidade, mobilidade da articulação do ombro com a estabilidade dos ligamentos, né? Porque senão... Para quem tem muita mobilidade de punho, é arriscado ou não tem problema? Claro, depende. Essa mobilidade, ela é uma frouxidão ligamentar ou é uma mobilidade mesmo que a pessoa apresenta por treinamento? Se eu tiver frouxidão ligamentar, eu tenho um risco muito grande, porque eu preciso de certa estabilidade. Agora, se eu tenho uma ampla mobilidade da minha articulação do punho para fazer o movimento,
Aí posso fazer o clean, posso fazer um agachamento, um front squat, não tem problema, tá? Agora, se for frouxidão ligamentar, aí a gente tem que tomar cuidado com alguns movimentos das articulações que apresentam esse grau de mobilidade avançada. Porque eu preciso ter mobilidade e estabilidade. A gente chama isso de mobiestabilidade. O treinamento funcional busca bastante isso. Apesar da biomecânica clássica da articulação, por exemplo, do punho, ser mobilidade, ela tem que apresentar certo grau de estabilidade. Então, eu tenho que ganhar mobilidade dela, mas eu tenho que ganhar mobilidade como? Permitindo que os músculos estejam no seu alongamento clássico, tradicional, para permitir a movimentação para o direcionamento que você pretende, porém, retináculo dos flexores, ligamentos radiocárpicos, ligamentos radioulnares, tem que estar estáveis para que essa articulação não sofra uma abertura do retináculo ou alguma outra lesão ligamentar ou até mesmo tendínea, tá certo? Então a gente tem que avaliar isso aí, tá? Aluno por aluno, né? Não tem jeito. E aí quando eu faço, né, o tradicional desenvolvimento à frente, né, que é o press militar, que é o shoulder press, né, você já tem o braço seu, né, já está no plano escapular. Então você protege o seu aluno fazendo esse desenvolvimento à frente do corpo, né? Desde que eu não jogue o cotovelo para trás ou o cotovelo para frente demais, né? O cotovelo tem que descer para baixo, tá bom? E aí a gente consegue corrigir bastante esse movimento aí com tranquilidade até, tá? É mais fácil da pessoa entender isso. Então, assim, vou fazer desenvolvimento na nuca. Eu, quando eu era moleque, 18 anos, 15 anos de idade, que eu entrei na sala de musculação pela primeira vez, o que o professor me colocou para fazer? Desenvolvimento na nuca, né? E eu não tinha mobilidade de ombro, e acabei que, né, moleque de 15 anos quer pôr carga, acha que é o peso que vai fazer ficar forte, e na época eu queria ficar mais forte que o Schwarzenegger, então acabei machucando meu ombro, né, tradicional. Não deu 2 anos de treinamento, acabei machucando meu ombro, justamente no exercício de desenvolvimento com a barra na nuca. E muita gente machuca fazendo o movimento errado. Então, bastante cuidado aí na hora de prescrever um exercício, né, para um nosso aluno. Talvez um atleta de alto nível, de fisiculturismo, né, ou um powerlifter, né, ele precise fazer esse movimento. Né, mas a maioria das pessoas não vai precisar. Alguém abriu o microfone aí? Foi. Primeiramente, bom dia. Desculpa o atraso aí. Professor, surgiu uma dúvida aqui. Se eu for fazer o desenvolvimento com halteres, por exemplo, e tem aquele mito, né, de você elevar bem o braço e encostar o halter um no outro quando tem lá em cima. Isso tem alguma influência no exercício ou realmente influencia? Aí você tem que avaliar o aluno, né, Lucas, porque a escápula ela vai ter um padrão de rotação de 2 por 1, né? A cada 2 graus que a glenomeral roda, a escápula roda 1. Né? Então já vai chegar um ponto que a glenomeral não vai rodar mais, aí só a escápula que vai rodar, aí o deltoide deixa de trabalhar. Então chegar a estender o braço lá em cima, né? Aí eu já não estou fazendo mais nenhum movimento de deltoide. Então o deltoide ele vai trabalhar onde? Eu não sei se você consegue me ver aí, né? Mas eu vou trabalhar o que com o deltoide? Aqui é deltoide, 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 deltoide. Aqui já, ó, deltoide aqui já parou. Então fazer isso daqui já é a escápula que vai fazer o movimento de rotação lateral. Já não é deltoide mais que está trabalhando. Então já perde o sentido. E a outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é bater o peso no outro. Ao bater um peso no outro, ele gera vibração, e essa vibração ela vai terminar na articulação raiz que eu estiver treinando. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado com esses movimentos vibracionais. Alguns trabalhos na fisioterapia que eu tenho lido, depois eu separo e leio eles melhor, para passar essas informações para vocês. Mas alguns trabalhos que eu tenho lido nesse âmbito de recuperação, de trabalho ortopédico, pedem para que os praticantes evitem esses traumas, essas vibrações. Quer ver o trabalho que eu estava lendo? Eu vou ver se eu acho ele aqui e mando para vocês. O pior movimento que tem, que gera um trauma muito grande à glenomeral e coluna, principalmente a região lombar, é o movimento de deadlift ou stiff, em que a pessoa, ao chegar lá embaixo, ele bate a barra no chão. Então ele bate a barra no chão e volta o movimento. Bate a barra no chão e volta o movimento. Bate a barra no chão e volta o movimento.
eu vejo isso muito acontecendo no CrossFit. O pessoal desce a barra, aí eu não lembro, eu não sei a parte de arbitragem, se é bater a barra no chão que conta a repetição, entendeu? Ou se eles fazem isso por vício de movimento inadequado. Então, na sala de musculação você não vê bater, por quê? Porque normalmente o piso é um piso que não permite a halter bater e tem uma plaquinha lá, não jogar halteres no chão, porque não quer, o dono não quer danificar o piso. Então a pessoa é instruída a não bater a barra no chão. Então ele vai descendo no stiff ou desce no deadlift, né? E não bate a barra no chão. Ele chega perto, às vezes encosta um pouquinho, mas ele sobe de novo o movimento sem ficar plapum, plapum, plapum. Entendeu? Então não sei se no CrossFit fazem isso porque tem que bater para contar a repetição ou se é um vício equivocado da execução do movimento. E a outra coisa é que no CrossFit, que a gente tem que analisar, né? A outra coisa no CrossFit é que as anilhas usadas, elas são maiores. E a pessoa não está em cima de um step para fazer o movimento. Então acaba que a amplitude de movimento desse pessoal ela é maior e acaba que a anilha grande demais acaba tocando no chão antes de eu terminar o meu movimento propriamente dito. Eu tenho até uma mobilidade maior de quadril, eu tenho uma flexibilidade boa de posterior de coxa. Então, a hora que eu desço, acaba que aquela anilha muito grande, mesmo a de 5 quilos, elas têm o mesmo padrão, ela acaba batendo no chão, né? Então, tem que analisar se é um vício errado, se é o padrão de avaliação do árbitro, tocar a anilha no chão, ou se é por conta da anilha ser muito grande e acaba que eu tenho mais mobilidade e flexibilidade para fazer o movimento e ela acaba encostando no chão. Tá certo? Mas se for um vício, o Igor tá colocando aqui, é vício mesmo. Muita gente deixa a barra bater no chão para ela pingar e ajudar na subida na próxima repetição. Aí não ajuda, viu, Igor? Falar um negócio para você, não ajuda, tá? Ela subir 5 centímetros ali, cara, não ajuda, tá? Ajudaria se eu usasse o ciclo alongamento e encurtamento do meu músculo, que foi o conteúdo da nossa primeira aula. Se eu usar o ciclo alongamento e encurtamento do meu músculo, aí eu potencializo. Agora, como ela bate no chão, meu músculo relaxa. Na hora que ela bate no chão, meu músculo perde tensão. É rápido, Borginho, e perde tensão, gente. O meu cérebro percebe isso rapidamente, manda informação para o músculo relaxar. A hora que a barra começa a subir, o cara tensiona de novo. Aí o cérebro tem que mandar estímulo para o músculo tensionar de novo. É muito mais fácil eu gerar potência se eu chego no meu limite e puxo essa barra de novo. Aproveitando o mínimo do ciclo alongamento e encurtamento do músculo. Aquela quicadinha de 5 centímetros ali, Igor, não é nada, tá? Então, se for nesse sentido, é um vício equivocado, tá? Aí depois a gente vê com os outros profissionais aí do CrossFit, né? Vou conversar com outros colegas também para ver isso, por que faz assim, por que o pessoal tem feito assim. Depois o Breno também fala aí, que tá com a experiência dele bem avançada aí no CrossFit. E aí a gente discute, mas eu vejo, né, um vício. Eu vejo, na minha percepção, na minha análise, um vício. E aí, qual é o problema? O problema é que ele vai perder potência na hora de subir. E o segundo problema é essa questão, né, que eu tenho lido nos trabalhos, né? Esse trauma, essa vibração que ocasiona a barra bater no chão e meu corpo receber essa vibração ela vai terminar em uma articulação raiz, em uma articulação básica. No caso do stiff, do deadlift, vai terminar onde? Na minha lombar. E esses traumas não são interessantes, essas vibrações, elas não são interessantes. Agora, vamos avaliar primeiro esses artigos. Eu só estou jogando isso para vocês também pensarem, né? Porque na musculação a gente não faz isso. Porque em outro exercício a gente evita, né? Por que que nesse exercício bate-se a barra no chão com tanta, né, violência, assim? A barra bate que bau, e ela sobe vibrando. Você vê a pessoa que está fazendo, a vibração no corpo dela. Esses dias eu peguei o vídeo de uma colega fazendo e coloquei ele em câmera lenta. Cara, a vibração chega lá na lombar. Você vê o glúteo dela fazendo assim. Você vê o glúteo dela balançando. Pela vibração da barra no chão. Depois, Breno, que trabalha muito com filme, aí depois faz um vídeo, velho, o Breno, e avalia isso, né? Bate a barra no chão, filma em câmera lenta, bate a barra no chão e sobe para você ver, né? Talvez a pessoa, ela um pouquinho mais gordinha, né? Então você via a pele dela vibrando lá no glúteo. Agora, talvez uma pessoa mais musculosa vai vibrar até o ombro, até a torácica dela ali, você vai perceber vibrando, né?
Mas você vai Treme até as perceber. bochechas na hora que bate. Hã? Treme até as bochechas na hora que bate. Então, você tá entendendo? Essa vibração, né? Esses trabalhos que eu tenho lido, é prejudicial mesmo? Até que ponto isso é prejudicial, né? Então, não sei. Gordinho, uma dúvida que eu Por fiquei na hora dúvidas, das costas. No levantamento de peso, a gente tem o jerk das costas como um movimento acessório, sabe? Ele é mais fácil da gente alcançar a estabilidade em cima da escápula do que logo no ombro. A trajetória da barra fica mais fácil, a manutenção da postura fica melhor. certo. Quando você empurra das costas e faz um espaçamento em tesoura, né? Uhum. E aí, um aluno meu me perguntou se isso não era lesivo para as costas dele, porque ele estava sentindo as costas, mas é porque a gente já estava buscando essa estabilização das costas. Tem algum indicador desse que eu deveria me atentar, tipo, tanto de estabilização ou de mobilidade, para não fazer isso com ele? Por exemplo, durante um exercício que ele faz livre, por exemplo, um desenvolvimento desse na frente, alguma coisa que eu possa observar na parte escapular dele para saber, não, ele não deveria estar fazendo ainda movimento acima da cabeça, alguma variação dessa mais visível. Porque para mim era um movimento mais prático para ele realmente não Mobilidade ficar torácica. estendendo muito, né? Porque ele jogava muito para lombar porque ele meio que matava no peito quando ele fazia com a barra no ombro na frente. E nas costas ele conseguia executar. Então eu passei durante um tempo esse nas costas, mas continuou doendo. Aí eu tirei e não sabia o que fazer. Eu tenho que avaliar o movimento dele, mas a princípio, Breno, a sobrecarga nas costas é porque a mobilidade da torácica dele, da glenomeral, não está favorecendo. Então, quando a mobilidade não favorece, o que vai acontecer? Se você, deixa eu ver se eu tenho um movimento de lado aqui. Acho que não, nesse ponto aqui, ó, dá para fazer aqui, ó. Quando eu elevo o peso, se eu elevar ele um pouco mais para cá e tentar encaixar as escápulas, eu exagerei no riscado aqui. Se eu jogar ele muito aqui, ó, né, em cima da cabeça ou um pouquinho para frente, Breno, e receber essa barra e tentar encaixar as escápulas, a sobrecarga vai toda aqui para o dorsal dele. Então, o que ele vai ter que fazer? Melhorar a mobilidade torácica de glenomeral para que a barra seja encaixada aqui, ó, porque ela não é encaixada em cima da cabeça dele aqui. Ela é encaixada um pouco atrás. Ou eu estou errado? O tradicional, o exercício certo, ela não é encaixada um pouco atrás da cabeça? O tradicional é um pouco atrás da cabeça, alinhado meio que com o trapézio mesmo. Isso. Aí a hora que ele encaixar essa barra com a mobilidade de ombro e torácica dele, o que vai acontecer? Um equilíbrio na cadeia anterior e na cadeia posterior. Aí ele estabiliza o tronco. Porque está sobrecarregando o dorsal. Por quê? Porque o anterior, a cadeia muscular anterior, não está conseguindo compensar, porque a sobrecarga está muito alta. Então ele não consegue executar força para estabilizar. E aí a sobrecarga vai toda na paravertebral dele. Então ele vai sentir as costas. Aí você tem duas opções. Um trabalho global, que é o que você está fazendo, joga, encaixa, recebe a barra, treina, sobe, desce, joga a barra, recebe a barra, agacha, sobe, faz o split. O trabalho global diminui a sobrecarga, diminui o peso da barra, o peso agregado à barra, e treino global, ou você vai fazer o retorno. Vai fazer o quê? Voltar para o básico. Melhorar a mobilidade. E quando você faz o global, você vai melhorando a mobilidade junto, ou você faz o contrário. Você volta lá para a classe iniciante, vai melhorar a mobilidade torácica e mobilidade de ombro, vai fazer os exercícios monoarticulares ou biarticulares antes de chegar a fazer o split and jerk. Antes de fazer o complexo. Aí você vai voltar a fazer o quê? Fazer o shoulder press, fazer só o movimento final do split dele lá, só fazer a elevação da barra e voltar o desenvolvimento. Né? E nesse desenvolvimento ele encaixar a escápula e voltar com peso baixo. Então você vai fazer ou o movimento dele ganhar mobilidade, depois ele ganhar a força e adequar a técnica, ou você faz a técnica e vai exigindo que ele vá compensando e melhorando à medida que ele vai treinando o movimento complexo. Se eu tivesse no seu lugar dando aula para ele que já passou da parte básica, eu diminuiria a carga que ele está fazendo, tá certo? Diminuiria a carga e trabalharia dentro da técnica. E aí fora, vai fazer movimento? Mobilidade. Primeiro exercício que ele vai fazer, mobilidade. E aí a hora que ele fez a mobilidade, que ele já está numa turma avançada, vai fazer a técnica, mas diminui a carga. Mas eu não vou ganhar força, vai ganhar resistência de força, vai ganhar resistência muscular, vai ganhar técnica, e aí depois você volta a agregar a carga. No seu lugar, eu faria isso.
Mas se é um cara intermediário, não está ainda avançadaço, volta para o básico. Treina um, treina o outro, para depois agregar no completo. Entendi, não, só para não atrapalhar a aula dos meninos. Eu te mandei o vídeo dele fazendo e a rotina de mobilidade, para você poder ver, né, já que você queria ver o movimento. Você vai ver o tanto que ele treina inteirinho para fazer, sabe? Mas é porque, como ele é avançado, ele já compete no Campeonato Brasileiro e tudo, de LPO. Então, tipo, é Então, duas não vezes o compensa. peso corporal dele na barra, entendeu? Então, assim, as cargas de treino dele são muito pesadas para fazer muitos ajustes de retorno. Mas é só para tirar essa dúvida mesmo se se o trabalho era esse, porque eu não consegui identificar de cara como a distância do Recife, não tem como identificar muitas coisas em exercícios básicos, né? Faz um acessório de musculação e deixa eu ver como é que é. Então, às vezes você tinha algo mais claro para poder observar. E mais uma coisa, pensando nesse momento, porque pode vir competição agora no final do segundo semestre. Então, nesse momento. Agora, se esse cara quiser evoluir ainda mais, ele vai ter que fazer uma transição no final do ano, e aí a hora que ele voltar, seria interessante ele fazer um ciclo menor com os movimentos básicos. Fazer essa correção. Em algum momento da vida atlética dele, ele vai ter que parar e voltar lá no básico. Mas nesse momento, para ele conseguir melhorar essa questão, ele vai ter que diminuir a carga e fazer a correção global. E depois, na hora que ele fizer uma transição de término de treinamento, encerrou a competição, aí ele volta para o básico e aí ele cresce de novo. A hora que ele crescer, ele cresce corrigido. Mas agora não adianta você querer voltar, porque ele pode ter uma competição no final do ano e se voltar, ele vai perder a técnica que ele já tem agregada, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu faria isso. Mas não sou coach de CrossFit, quero deixar isso bem claro nessa aula gravada aqui, antes que vocês possam pegar parte da minha fala aí e complicar, né, a situação do profissional, tá? Bom, mas é isso aí, né? Deltoide. Deltoide não tem muito mais discussão, não. Ah, a elevação vertical, né? Aí você tem uma discussão, e o pessoal do funcional usa bastante, eu uso bastante isso aqui, tá? Aí tem uma discussão, o CrossFit também, às vezes usa bastante, mas lá tem uma pegada tradicional, né? Mas você vai fazer uma elevação vertical, né? Que é justamente o arremesso dessa barra, né? Uma elevação vertical. Aí você tem 3 tipos de pegada, né? A pegada fechada, com as mãos juntinhas na barra, né? Uma mão juntinha na barra. A pegada média, que é na abertura, na largura do ombro do indivíduo. E a pegada aberta, que ela é 200% aí da abertura da pegada. Então é 50%, 100%, 200%. Né? Então você tem uma pegada fechada, uma na largura do ombro e uma 100% a mais da largura do ombro, aí, que dá 200% no total. Né? Entre as 3 existe diferença de ativação do deltoide e trapézio. Né? E a pegada fechada, ela aumenta a ativação do bíceps braquial. Tá? Então aqui você tem um gráfico mostrando aqui com 50%, com 100%, e com 200%. Né? Então você tem a pegada fechada, a pegada média e a pegada aberta. Então você percebe que a diferença ficou entre a fechada e a aberta. Tá? Então entre essas duas eu tenho diferença. Tá bom? Entre as duas eu tenho diferença. Pegar aberto exige menor trabalho de bíceps braquial, né? Visto que eu não faço flexão de cotovelos. Se eu pego fechado, é muita flexão de cotovelo para pouca abdução. Né? Então, deltoide trabalha menos. Pegando aberto, né, você trabalha menos bíceps braquial e bastante deltoide trapézio. Tá? Que é justamente a pegada que tem que ser levada em consideração. Né? Numa grande remada, num levantamento de peso. Né? Se eu pegar fechadinho, o bíceps não dá conta de levantar a barra, deltoide não vai trabalhar e trapézio não ajuda nem um pouco. Tá certo? Tá. Entenderam? Então, se eu pegar fechadinho aqui, deltoide trapézio já parou de trabalhar e aí vai bíceps trabalhando, né? Então, não vou dar conta de remar isso para cima, não vou dar conta de fazer uma elevação dessa barra de forma significativa. Quando eu pego mais aberto, né, eu consigo jogar essa barra com trapézio e deltoide de forma significativa. E o bíceps ajuda o tanto que tem que ajudar. Então, eu tenho que pegar ali na largura do ombro ou mais aberto para que eu tenha participação desses músculos mais importantes nesse processo de elevação vertical dessa barra. Bom? Essa é a discussão que se faz. Bom, flexão de cotovelos. Não tem praticamente nenhuma consideração a fazer.
Eu acho que já está bem massacrada essa discussão de flexão de cotovelos, né? Trabalha bíceps braquial, braquial e brachirradial. Tá? Então, fazer ele com a pegada na posição neutra, né? Fazer ele na posição neutra é com o braço alinhado ao meu corpo, né? E eu faço a flexão de cotovelos, né? Fazer ele com a flexão de ombros, né? Então, eu faço isso daqui e essa flexão de ombros, tá? Fazer o bíceps assim, né? Jogando o cotovelo aqui para frente, fazendo a flexão do ombro. E fazer a flexão do ombro com um cabo, um elástico, alguma coisa, com o meu braço em abdução, tá? Então, vou fazer ele aqui no lado. Fazer ele em abdução, tá bom? Então, são esses 3 padrões aí. Aí você tem diferença na ativação do bíceps braquial, né? A maior ativação é quando eu estou em abdução. A hora que eu faço essa rotação lateral aqui, o meu bíceps braquial ele é estendido, então ele é mais solicitado nesse padrão de movimento, tá? Agora, fazer ele com a flexão de cotovelos, como o desenho do meio aí, ou fazer ele com a posição neutra, né, sem mexer o braço de forma alguma, né, já não tem tanta diferença, tá bom? Neutro e flexão. Tem gente que fala que não pode, né? Tem profissional que fala que flexão de cotovelo é aqui. Se eu jogar o braço para frente aqui, eu já, né, não estou mais trabalhando o bíceps, né? Existe uma diferença de compensação, né? Quando eu faço o cotovelo, levo o cotovelo um pouquinho para frente, ele não vai ter mais ação do que ficar na posição neutra, entendeu? É desgaste. Eu estou perdendo tempo sob tensão na musculatura. Tá? A gente vai discutir isso, questão de tempo de sob tensão, mais para frente um pouquinho. Eu até postei questão de tempo sob tensão na parte de hipertrofia da semana passada no Instagram. Fiz várias postagens sobre hipertrofia. Essa semana é sobre joelho, né? A semana que vem vai ser sobre coluna, que foi o pessoal decidiu na votação aí saber primeiro sobre o joelho. Então falei bastante sobre isso, né? Tempo sob tensão, né? Densidade de treinamento. Quanto mais denso for meu treino, maiores são as chances de hipertrofia. E se eu pegar o meu cotovelo e fizer isso daqui, né, eu perco tempo sob tensão, tá? Então não vai mudar muita coisa. A estimulação é a mesma, eu perco tempo sob tensão. Pegada pronada, pegada neutra, né? Ou pegada supinada, né? Aí entre os 3 existe diferença na ativação do bíceps braquial e do brachirradial, né? Fazer a pegada pronada, né? A pegada pronada, ela trabalha bastante os extensores do meu antebraço, né? Os flexores. Flexores do punho. Já fazer na posição supinada trabalha bastante bíceps braquial, né? Em relação à pegada pronada, tá? Então a pegada supinada, deixa eu desenhar no gráfico aqui para você ver, né? Não sei se você está vendo o gráfico aí de preto, é a supinada. De preto é a supinada, o cara escreveu como forçada. E de branco ele escreveu inversa, que é a pegada pronada, tá? Então ele escreveu aí de preto a supinada, de preto a supinada, e de amarelo a pronada, tá ok? Aí você pode avaliar os gráficos aí, né? O primeiro é bíceps porção curta, que é a cabeça curta do bíceps braquial. O BPL é o bíceps porção longa. BRD é o bráquio radial. FLP é flexor de punho. E EXP é o extensor de punho, tá? Ah, tem a legenda aí no gráfico. Tem a legenda aí, eu deixei a legenda. Agora que eu tô vendo aqui. Tá ok? Então, fazer a flexão de cotovelos pronado, trabalha um pouco menos os flexores, menos o bráquio radial, que é o que trabalha mais, né? E bíceps braquial você tem diferença, os outros você não tem diferença, tá bom? Professor, fala. Em relação a fazer esse exercício de flexão de cotovelo em pé ou sentado com a barra, tem alguma diferença, tipo, significativa? Com barra, eu consigo fazer em pé. Se eu fizer sentado aqui, a hora que eu chegar aqui, a barra bate na minha coxa, né? Se eu fizer sentado com barra, né?
aí o meu músculo não alonga o tanto que ele poderia alongar, e aí, consequentemente, ele não encurta o quanto ele poderia encurtar. Se o objetivo do treinamento resistido é manter o músculo maior tempo sob tensão para ganhar força, resistência, hipertrofia, eu tenho uma maior, como a Michelle colocou, eu tenho uma maior amplitude de movimento se eu faço ele em pé. Agora, se eu estiver fazendo ele com halter de barra curta, um halter numa mão, um halter em outra, aí tanto faz. A diferença vai ser nos músculos estabilizadores. Os músculos posturais, porque sentado eu vou relaxar um monte de músculo postural antigravitacional. E em pé esses músculos vão ter que contrair. Tá certo? Beleza. Então, se eu estiver trabalhando uma reabilitação de algum aluno, aí eu posso passar ele sentado. Caso contrário, eu passaria ele em pé. Quando é que você passaria sentado, Borginho? Quando eu tivesse que fazer ele, por exemplo, para evitar a insuficiência ativa, com o banco inclinado. Que aí aqui eu alongo, e lá no cotovelo eu encurto. Eu não sei se você consegue ver, né? Mas quando eu estou aqui, se eu faço isso, eu deixo o meu músculo no que a gente chama de insuficiência ativa. Por quê? Porque o bíceps braquial, ele é flexor do cotovelo e é flexor do ombro. Então aqui eu encurto ele. E aqui eu encurto também. Então ele já está em insuficiência ativa, ele vai ter um grau de tensão, tempo sob tensão pequeno. Então o meu movimento ele vai ser curto. É a discussão que se faz com o Scott, porque eu já entro em insuficiência ativa. Então ele não é tão bom assim. Porque eu já entro em insuficiência ativa. Então o meu grau de movimentação é pequeno para o meu músculo gerar tensão. Quando eu inclino um banco, eu faço o quê? Eu fico desse jeito aqui. Né? Eu não sei se você consegue ver, né? Se eu ficar aqui num banco inclinado, tá ok? Não sei se você consegue me ver aí, mas eu vou tentar. Se eu tiver aqui num banco inclinado, o que eu faço? O peso eu pego aqui embaixo. Estou com o braço estendido aqui, o cotovelo estendido. E aí eu faço o movimento de flexão, né? Não sei se você consegue ver. Aí eu faço o movimento de flexão, tá ok? Mas olha só o que está acontecendo com essa articulação aqui, ó. Ela não está, né? Eu fico doido com esse trem que eu não vejo. Agonia. Então o que acontece? Deixa eu mudar a câmera aqui para eu ver se eu consigo ver alguma coisa. Quando eu inclino, né? Quando eu inclino aqui, que eu faço isso daqui com o meu cotovelo para pegar o peso aqui embaixo, num banco inclinado, o que eu estou com o meu ombro? Ele está estendido. Então o meu bíceps braquial aqui, ele está estendido. Aí quando eu pego o peso lá inclinado e faço a flexão, eu estou contraindo aqui no cotovelo, mas aqui ele continua estendido. Ou seja, meu bíceps braquial não entra em insuficiência ativa. Aí sim, fazer o exercício de bíceps braquial no banco leva vantagem. Porque meu músculo não entra em insuficiência. Uma parte dele está estendida e a outra vai contrair. Então ele não vai ficar contraído e perder tempo sob tensão. Eu vou colocar um gráfico nas próximas aulas de vocês que não está no material de slide. Eu vou colocar um gráfico aqui para falar sobre tempo sob tensão e mostrar por que eu perco tensão e por que eu ganho tensão. E depois eu substituo os slides que estão nas aulas para frente aí, tá certo? Eu vou ver em qual aula vai encaixar esse slide e eu boto para você, tá certo? E na próxima aula nossa, eu explico isso de tempo sob tensão para vocês. Porque não vai entrar isso em prova agora, mas para vocês adquirirem esse conhecimento de manter o músculo maior tempo sob tensão, que é onde eu vou gerar mais potência, mais força, mais explosão, mais hipertrofia, mantendo o músculo mais tempo sob tensão. Se eu perder esse ponto do tempo sob tensão para frente ou para trás, eu gero menos tensão no meu músculo. Então eu gero menos força, menos potência, menos resistência, assim vai. Mas eu vou explicar isso para vocês numa próxima aula. Eu vou preparar um slide para isso, tá? Eu vou pegar uns desenhos aqui, vou fazer um... Eu acho que eu tenho um desenho de gráfico desse pronto já, e aí eu mostro para vocês. Quem que perguntou? O Lucas? Foi eu. Beleza. Você entendeu, Lucas? Entendi. Então, nesse sentido, eu passaria assim, tá? Deu para ver. Então, nesse sentido, eu pensaria assim, barra sentado não é uma vantagem, a não ser que você esteja fazendo o Scott, que aí você já deixa o músculo em insuficiência ativa, né? Tanto que ele nem é tão... Né? No Scott não é nem tão bom assim, do ponto de vista biomecânico, por conta disso. Mas é um exercício bacana de se fazer, eu gosto de fazer o Scott, entendeu?
mas eu jogo ele por último exercício, para jogar aquela fadiga metabólica dentro do final do meu treino de um bíceps, por exemplo. Isso quando eu treinava como um fisiculturista, né? Quando eu treinava, que eu estava com os meus 86 quilos, com meus 4% de gordura. Hoje não faria isso de jeito nenhum, não faria Scott. Faria uma flexão de cotovelos com barra, com cabo, que eu mantenho o músculo sob tensão a maior parte do tempo, né? Eu faria isso, que é um exercício mais global para um idoso sedentário, como é a situação do Borginho hoje, tá? Dessa forma. Olha aí, ó, né? Se você vai fazer agora uma extensão de cotovelos, né? Outra discussão que se faz, né? Extensão de cotovelos. Eu vou fazer com a mão por cima da barra ou por baixo da barra, né? A pegada pronada ou a pegada supinada? Não tem diferença nenhuma, né? Tem gente que fica discutindo e passando os dois exercícios para o aluno, sem a menor necessidade, tá? Fazer o tríceps, né? Extensão de cotovelos, sabe? Pega a barrinha lá em cima e faz a extensão de cotovelos, né? Pegando por cima da barra, empurrando, ou pegando por baixo da barra e puxando a barra, né? Pegada pronada ou supinada. Não tem diferença na ativação do tríceps braquial, pois o tríceps insere na una. E fazer pronação ou supinação não muda em nada o posicionamento do tríceps. Muda o posicionamento de quem? Do bíceps, e não do tríceps, tá? Então, o que acontece é que quando eu pego supinado, eu vou ativar mais os extensores, tá? Só que eu pego menos carga, porque eu vou ter que usar muita força de grip para segurar essa barra para ela não escorregar da minha mão, né? Agora, quando eu pego pronado, aí sim, né, eu consigo ativar e carregar muita carga e ativar bem o tríceps braquial fazendo a pegada pronada. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, né? Pode falar. Não, tranquilo. E aqui, as outras discussões que se faz, né? Tríceps testa, tríceps do meio aí é o francês, se não me engano, o pessoal chama de francês, ou overhead triceps extension, né? Tá vendo aí? Overhead, né? Pull overhead triceps extension. E na polia, né? O famoso reza árabe, tá? Quanto mais estendido tiver meu braço, quanto mais estendido tiver meu ombro, quanto mais estendido tiver meu braço, maior a solicitação da cabeça longa do tríceps braquial, tá? Quanto menor extensão, que é o caso do pulley, menor é a diferença entre as cabeças. Olha esse gráfico aqui, ó, desse trabalhinho do Boiler de 2011, muito bacana, ó. Tá? Qual é o exercício? Não estou falando que um é pior do que o outro, hein? Presta atenção. Estou falando que um ativa mais fibras do que o outro. Não estou falando que ele é melhor. O nível de solicitação das fibras é maior, tá? Olha só o exercício mais difícil que eu acho de fazer para tríceps. E é o que mais solicita das cabeças do tríceps. A combinação da cabeça longa e da lateral. O apoio triângulo. Triangle push-up. Ou diamond push-up. O cara faz isso daqui com a mão, né? Apoia no solo e vai fazer o apoio, sabe? Vai fazer o apoio. Como se eu estivesse fazendo um apoio para peito, só que em vez de manter os braços, as mãos afastadas, o que ele vai fazer? Vai fazer um triângulozinho com a mão, apoiar ela no solo, descer o corpo e empurrar, né? Descer o corpo e empurrar. Tríceps muito forte, né? É o famoso apoio gotinha. Eu conheço como outra coisa, né? Porque o pessoal faz assim, né? Mas na maromba eles dão outro nome, mas aqui eu tenho que falar triangle push-up. Não posso falar outra coisa, não.
Tá bom? Aí um exercício negligenciado por muitos, né? Porque dá trabalho corrigir aluno. Eu tô cansado disso e recebo pouco por isso. Não, faz o pulley. Aí olha só o kickbacks, né? Que é esse daqui, ó. Um kickback. Aqui eles chamam ele de coice. Aqui eles chamam ele de coice. Tríceps coice. Que eu vou fazer essa extensãozinha parecendo que eu tô dando um coice ali, né? Tríceps coice é o kickback. É o segundo que mais estimula as fibras do tríceps, mas tem que ser bem feito, né, pessoal? Posição de tronco, posição dos inferiores, e descer esse halter certinho, né? Tem gente que vai fazer ele e faz isso aqui assim, né? Não sei se você consegue me ver aí, mas o cara pega ele aqui, né? Posicionou o tronco bonitinho, aí ele pega e fica fazendo daqui para lá, assim, ó. É daqui para cá, né? Mais tempo sob tensão. Daqui para cá eu já estou fazendo flexão de cotovelo, porque o peso da gravidade puxa ele para baixo. Então não adianta eu vir com o peso aqui. Aí eu tiro o músculo sob tensão até aqui. Tá certo? O movimento é daqui para cá, ó. Então tem que ser bem feito, né? O posicionamento do corpo bem organizado. E o aluno ter essa consciência corporal, né, pessoal, de fazer ele daquele ponto da gravidade para trás, tá? Porque se ficar fletindo o cotovelo ali, puxando o trem, quase batendo no peito, no kickback, já não resolve. Você entendeu o que eu falei, né? Eu tô falando que a gravidade, ela vem daqui para cá, ó, tá? Então fazer movimento daqui para cá com o meu braço, com o meu antebraço, não resolve nada, tá bom? Não resolve nada. O movimento é para trás, tá? Desculpa, Professor, eu pus errado a barra aqui, ó. Pode falar. a respeito do ajuste desse tríceps na polia, geralmente o pessoal coloca no meio para fazer esse tríceps, mas teria que ser, no caso, mais para baixo, né? Aí vai depender da altura da pessoa, né, Michele? Porque aí o cabo tem que estar onde? A hora que eu pegar essa decomposição vetorial que eu estou te mostrando aqui, ó, né, a minha mão, a mão desse carinha vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, onde que tem que estar o cabo para esse indivíduo? Bem aqui, ó. Tá? Por quê? Porque na decomposição vetorial que eu fizer, o cabo tem que estar aqui, nessa linha azul, ó. Porque a decomposição vetorial que eu fizer quando eu tiver com a mão aqui embaixo, o cabo vai estar aqui. E quando eu tiver com a mão aqui em cima, o cabo está aqui. Então a decomposição vetorial da resistência vai ser em que sentido? Vai ser para lá. E não para baixo e nem para cima. Okay? Entendi. Então o cabo ele tem que estar no ponto médio. Ele tem que estar no ponto médio dessa decomposição. Eu rabisquei demais, meu Deus do céu. Tem que estar no ponto médio dessa decomposição que a gente fez aqui. Então eu tenho que analisar a articulação que vai mover e eu tenho que avaliar aonde que a mão dele vai ficar aqui. Tá certo? Então o que eu faço para a pessoa? Posiciona. Borginho, quando vai passar esse exercício, o que eu faço a pessoa? Coloca a mão aqui para baixo, é aqui que você vai pegar. Então eu coloco a mão dele para baixo, aí eu venho com o cabo, eu segurando o cabo. Aí eu venho segurando o cabo, eu faço assim, ó, eu pego o cabo aqui e vou, opa, aqui é assim que tem que estar. Aí eu pego e avalio o ponto do cabo, que tem que estar nesse ponto ali mais ou menos, para que esse indivíduo possa ter o melhor aproveitamento desse exercício. Entendi. Tá certo? Então, no ponto médio entre essa alavanca do antebraço dele. E isso vai determinar o quê? A altura da pessoa vai determinar, o grau de inclinação de tronco que eu vou colocar ele para fazer, né, ou que ela consegue fazer, que essa pessoa consegue fazer. Então tudo isso tem que ser avaliado. Então não é pôr lá no 16, não era para pôr no 10. Cada pessoa vai ter que ter uma altura ali. Se eu colocar muito embaixo, não vai ficar legal, porque ele vai puxar o cabo para cima. Aí a decomposição de força não vai ser adequada. Então vai ter muita decomposição. Aí eu acabo perdendo tensão gerada no músculo. E isso pode sobrecarregar a articulação ou o que é menos elegante, que é ele alterar a mecânica do movimento. Ele vai alterar a biomecânica, que ele vai fazer para justamente trabalhar a favor dele e não do cabo. Tá? Mas é um excelente exercício quando regulado certinho. Tá? Isso, para ele não perder o braço de alavanca. Tá?
Para a vantagem ser da potência e não da resistência. Aí outro exercício bacana também, mas eu não vou passar ele na academia, porque eu vou usar 2 bancos para isso, né? E tem gente, a academia está lotada, como é que eu vou passar esse exercício na academia? Mas dependendo do horário, né? Que é aquele horário que eu vou para a academia ali de 2 horas da tarde, que tá eu e o professor, mais a pessoa fazendo a limpeza ali, né? Um funcionário da limpeza. Ah, dá para fazer bastante esse exercíciozinho aí de mergulho, né? Dips. Ou banco 3 apoios, né? Cada um chama aqui, tem 1 apoio, 2 apoios, 3 apoios, né? Cada um dá um nome aí para. São 3 apoios aí, né? Cada um dá um nome para esse exercício aí, né? Eu chamo ele de tríceps 3 apoios. Tá? Eu chamo ele assim. Alguns chamam de mergulho, dips, né? Que é justamente esse terceiro, né? Esse terceiro exercício aqui que mais estimula as cabeças. Mas aí repare que ele, o kickback, ele tá, né, empatado aqui, com uma pequena diferença entre as cabeças ali, tá? Muito pouco, tá bom? Aí vem os outros exercícios tradicionais, né? Que a pessoa passa mais porque a pessoa usa um halter e um banco, ou às vezes em pé para fazer, por exemplo, né, o overhead triceps extension, né? Que é o overhead, é o francês, né? O pessoal chama de tríceps francês aqui, né? Eu chamo de tríceps overhead mesmo. Eu nem falo extension não, eu falo de tríceps overhead. É overhead triceps extension, que é esse movimento aqui, ó. Esse do meio aqui, ó. Tá? Esse do meio aqui, ó. Bom. Acho que apareceu aí para você. Então, esse daqui, ó, né, é o famoso overhead triceps extension. Tá bom? Aí vem o famoso pulley, né? E olha só o pulley, o tanto que estimula menos, hein, pessoal? Rope, push down, tá? E bar push down, que é o nosso pulley, tá bom? É o nosso pulley. Aí o primeiro rope é o tríceps pulley com a corda e o bar push down, que é o tríceps pulley com a barrinha, barra V, barra reta, qualquer uma, tá? Não tem diferença estatística significativa entre eles, tá bom? Entre esses dois. Apenas para a cabeça lateral. O grande erro da pessoa fazer a cordinha, né, é quando ela pega a cordinha, ela faz assim, né, com a cordinha, ó. Eu vou tirar o fone aqui, tá? Vê se você me escuta aí. Quando ela pega a corda, né, pessoal, e ela faz isso daqui, né? Deixa eu ver se você consegue me ver aí direitinho. Essa aula prática é boa demais, gente. Pulling, né? A pessoa pega a barrinha aqui e faz isso, né? Tríceps pulling. Tríceps pulling com a barrinha. Aí quando barra V, né, barra reta, tanto faz. Pronada. Aí quando ela pega a corda, ela faz isso, né? Ela segura assim na corda, né? Aí ela vem e faz isso daqui. Já estendeu o cotovelo. Já estendeu o cotovelo. Presta atenção, hein? Estendeu o cotovelo. Aí o que ela faz? Abre a cordinha. Aqui terminou o movimento. Mas ela faz isso. O que ela fez? Rotação medial de ombro. Ela puxa a cordinha aqui e roda o ombro para medial. A extensão de cotovelo já terminou. E ela roda o ombro para medial. Pessoal, rodar esse ombro para medial não agrega mais nada no tríceps, tá bom? Não agrega mais nada para o tríceps. Então o movimento com a cordinha tem que terminar ali embaixo, junto com a barra, né? Junto com a barra. O tríceps braquial não faz rotação de ombro, tá bom? O tríceps braquial não faz rotação de ombro. Aí os últimos, né? O lying barbell.
O Line Barbell Triceps Extension é esse aqui, ó. O Line Barbell é esse aqui, ó. Tríceps testa. Line Barbell, que é o deitado, tríceps testa, tá? Primeiro desenho aqui, ó. Tá ok? Tríceps testa. Então, vou descer o barrinho aqui na testa e estende. Baixa, estende. Baixa, estende. Esse é o Line Barbell Triceps Extension. E o Closed Grip Bench Press é o supino com a pegada fechada, tá? É o último. E ele, o Line Barbell, é a mesma coisa. Óbvio, né, que eu não vou usar o banco de supino num dia e horário que a academia estiver lotada para o cara fazer tríceps. Então faz o tríceps testa que estimula a mesma coisa, não tem diferença significativa, tá? Só para a cabeça lateral. Então supinão pegada fechada, né? Então eu vou lá para o banco de supino, coloca peso na barra, pega fechada aqui, desce essa barra até o peito e sobe, desce essa barra até o peito e sobe, né? Faz o tríceps testa que trabalha do mesmo jeito. E é o que menos estimula também deles, então, né, não compensa você ocupar um banco de supino com seu aluno para fazer uma variação de exercício sem uma fundamentação científica tão boa assim, né? Todos os trabalhos mostram pra gente que o tríceps testa e o tríceps no supino, pegada fechada, é o que menos trabalha, então não preciso ficar... Professor, Pode falar. ao invés da barra, eu poderia usar uma anilha nesse tríceps testa ou não? É a mesma coisa, né? Desde que você mantenha, né? Desde que você mantenha os braços na abertura do seu ombro, você pode usar barrinha com pegada V, barra normal, barra neutra, halter numa mão, halter na outra, segurar um halter só com as duas mãos, uma anilha só e descer ela atrás da cabeça ali e tal. Tanto faz, desde que a mecânica... A ferramenta não interfere, tá, Lucas? A ferramenta, se vai ser elástico, corrente, barra, cabo de madeira, uma ripa, um caibro, uma vigota, uma roda de caminhão, desde que você mantenha a mecânica, a ferramenta que você vai usar, elástico, corrente, cabo, peso, tanto faz. Gerando a tensão adequada é o que é mais importante para a gente ali, tá bom? Show. Bom, pessoal, é isso, tá? Membro superior, são esses 12 slidezinhos aí, bem simples, tá bom?